falar de Marte. Planeta. Eu gosto de Marte. Acho um planeta interessante. Sim, e é importante, né? O que nos traz energia. É um planeta Exatamente. que traz ação. Exatamente. Eu queria até começar falando uma coisa, sabe, que eu acho que é muito pertinente para Marte, assim, mas não é exatamente sobre só ele, mas a gente, quanto astrólogos, né, a gente trabalha muito com o mapa natal, certo? Né, muito com o mapa das pessoas. Só que eu percebo uma coisa, às vezes, que a gente dá muito peso para os planetas sociais e geracionais. Eu estava falando, é sobretudo o Marte, da gente poder dar atenção para ele, porque os planetas pessoais são extremamente importantes na análise do mapa natal, já que é uma análise voltada para a pessoa. Né? Então, às vezes, a gente dá muito peso para Saturno, para Urano, não que eles não funcionem, não é isso que eu estou São dizendo. importantes. Mas a gente precisa entender a pessoa, a engrenagem principal de um mapa natal, quando se diz nessa coisa de ressonância do planeta, de representar o que a gente, nossas áreas, né, de modos de agir e lados da personalidade, o planeta pessoal é mais importante, aí no caso, né, Sol, Lua, Mercúrio e, sobretudo, Marte. Por quê? Sem Marte, a gente não faz nada. Literalmente nada, porque Marte que põe a gente para brigar com a vida, né, através da energia marciana, que a gente vai correr atrás das coisas, né, da coragem, da audácia, né, porque para viver a gente precisa muito disso, né, até quando a gente tem muitos sonhos, né, se a gente pensar assim em Júpiter, né, mas a que ponto que a gente está disposto a conquistar isso, né, por exemplo. E onde está Né, então, a eu acho energia para chegar até lá, a coragem, né? exatamente. E é engraçado, né? Quando a gente vê uns Marte, assim, que as pessoas não integraram muito bem, né? Os clientes não integraram muito bem, são pessoas realmente que não têm essa desenvoltura para conquistar, né? São pessoas muito queixosas, às vezes, né? Com essa questão da realização da conquista. E também no sentido como é que eu posso dizer? Acaba realmente. O Marte eu acho interessante, o Ed, assim, que é uma energia que, se você não fizer um bom proveito, você implode, né? Parece, né? Ele tem um lado difícil também. A gente não pode ignorar que Marte é um planeta, não é dos tranquilos, né? Uns acidentes. Bem, em vários sentidos. E às vezes a gente se acidenta mesmo. Às vezes não é um acidente físico, fisicamente, né? Não Inclusive fisicamente. não só fisicamente. Mas sim, aqui também vai depender, lógico, da estrutura do mapa, né? E nada vai substituir isso, né? E aqui a gente está falando da simbologia dele de uma maneira muito universal. Mas se a pessoa não souber lidar bem com Marte, ela pode se acidentar no sentido de realmente não se realizar. Porque Marte também tem uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente fala muito da conquista, da energia, mas, sobretudo, Marte é o planeta da vitória, que a gente vence, né, com ele, né? A gente luta e vence, né? Aquele nosso lado competitivo, né, o nosso lado que vai botar a gente pra porrada e vamos ver quem pode mais chorar menos. Isso com a vida, né, na verdade. Não é só com outras pessoas, né, é com um propósito de vida, com a vontade de ter uma carreira e tudo mais, né. Então, eu acho interessante quando a gente fala de planeta pessoal, porque, querendo ou não, todos os planetas pessoais, de uma certa forma, né, eles vão abraçar o mapa inteiro quando a gente fala de modos de ação. Então, se a gente pensa em Marte, querendo ou não, a gente precisa da energia dele para fazer tudo no mapa. Traz movimento, né? Traz movimento para tudo. O movimento da pessoa, a pessoa se colocando. Sim. Então, é isso que eu acho muito interessante. Assim, queria abrir com essa reflexão, da gente pensar sobre ele nesse sentido, da conquista, da paixão, né? Eu vejo Marte muito nesse sentido, da paixão, né? Que você vai para cima, conquista, dá o nome, desejo, né? O desejo tem tudo a ver com Marte. Né? Eu queria falar um pouquinho do basicão, porque tem gente, claro, nós temos muitas pessoas que nos assistem que são astrólogos já e conhecem, são colegas, inclusive, e vai ter gente que vai assistir que não entende nada. E daí eu queria falar um pouquinho do basicão, assim, por exemplo, astronomicamente, para quem não tem conhecimento nenhum, o Marte, ele é o quarto planeta a partir do Sol. É um planeta mesmo, né? Porque na astrologia a gente chama a Lua e o Sol de planeta, mas no caso do Marte é um planeta. Marte é planeta. Planeta de verdade. Muito bom. Ele é rochoso,
como a Terra e os 4 primeiros planetas. Mas engraçado, uma curiosidade, as pessoas têm uma ideia de que Marte é mais ou menos o tamanho da Terra. E ele, na verdade, ele é bem menor que a Terra. Ele é um pouquinho maior do que Mercúrio. Olha que loucura. E a gente acha que ele é mais ou menos igual a Vênus e a Terra, né? Só que Vênus e a Terra são muito maiores do que Marte. Outra curiosidade, a cor vermelha dele, tão famosa, né, todo mundo acha que é por causa do ferro. E, na realidade, até é um pouquinho, mas é muito mais por causa do enxofre. E daí já me faz a ligação. Pequeno maléfico, enxofre. Marte é interessante. Uma coisa que eu acho engraçado, sabe, é de que esses planetas, assim, né, Marte, pequenininho, né? E o sócio dele, Plutão, é pequenininho também, né? Eles fazem uns estragão, né? Sinceramente, exatamente, né? Por isso que tamanho não é documento, né? Exatamente. Não é? Muito bom. Exatamente. Mas eu acho interessante, né? Marte é o pequeno maléfico, né? Porque se pensar pela estelar clássica, quando só tinha ali os 7 planetas, ele era o pequeno maléfico. Quando a gente passa nessa astrologia mais medieval, ela é mais organizada, né? A gente tem 2 planetas benéficos, 2 planetas maléficos, 2 luminares e um neutro. Olha que coisa mais organizada, né? Super harmonioso. Depois não teve mais benéfico, né? Descobriu Urano, enfim, Netuno, enfim. Exatamente. Plutão, enfim. Então, eu acho interessante. Mas Marte, a gente parar para pensar nessa coisa, que você falou de enxofre, ferro e essas coisas todas, né? Planetas mais clássicos, a gente parar para pensar, até na estrutura deles, né? Eles já têm uma simbologia muito astrológica. Se a gente pensar nas composições, na situação, né? Marte é um planeta extremamente quente, extremamente seco, então é um planeta que provoca situações dolorosas, né? Porque toda a secura provoca essa condição de dor, né, essa coisa do corte, da ruptura. Então, ele é um planeta realmente que vai trazer essa ressonância. Contudo, Marte dá para a gente lidar, né, Edelcio? Dá para a gente trabalhar com ele bem, né? Se você souber direcionar essa energia, você consegue trabalhar muito bem. Se não, também você pode ter aí dores, literalmente dores, né? Acidentes, cortes, rupturas, dificuldades, embates, principalmente, né? É muito comum a gente ver Marte envolvido aí em uma situação onde a pessoa entra em situação de embate, de confronto, de imposição, de forçação de barra, literalmente, aqui ele fala de força, né? Eu acho interessante, Ed, que eu estou trabalhando muito com um Marte específico, né? Eu fiz meus últimos 6 mapas que eu li, todos os Martes estão em Câncer, em casas angulares. Eu achei impressionante como isso repetiu. Ou é na 3, ou é na 9, ou é na 6, ou é na 12. Principalmente 12 e 3, principalmente, a maioria dessas casas. E é interessante quanto que esse Marte age ali, principalmente na terceira casa. Eu achei interessante que a maioria dessas pessoas que passou comigo, que tem Marte na 3, em Câncer, né? Que é um Marte mais difícil do que o normal. Em Câncer ele está em queda, né? Ele está em queda, ele não está muito feliz ali, né? Então fica meio difícil. Todos tiveram algum cenário de acidente, assim, tipo atropelamento, bateu o carro, caiu de moto. Eu acho impressionante. É que é bem casa 3, né? Para quem realmente é de fora, né? Casa 3 realmente vai falar desses meios, né? De transporte, estradas e vias, e o Marte ali pode provocar essa situação, né? Se a pessoa realmente não tiver esse cuidado, essa prudência. Porque também onde a gente tem Marte, Ed, a gente gosta de abusar também um pouquinho, né? A gente gosta de pagar para ver. Desafia mais, né? Desafia mais, exatamente isso. Desafia mais, vem por aí. Né? Acho que talvez a palavra é arriscar também, né? Arrisca, mas Marte é um planeta que fala de perigo. Onde a gente tem Marte, a gente gosta de um perigo mesmo, né? Gosta de correr um risco. Exatamente. Vamos ver até onde dá, vamos ver como que dá para fazer. Então, eu acho muito interessante essa situação, né, toda do Marte nesse sentido. Eu acho que o Marte é um planeta, acima de tudo, o Ed, que é um planeta do foco, sabia? Que se você não tiver foco com Marte, você erra a mira, literalmente. Ele é um tiro, literalmente, né? Ou você acerta... Olha o símbolo dele. Exatamente. E Marte é interessante trazer essa simbologia, né? Porque Marte é um planeta associado, né? A lâminas, agulhas, coisas que perfuram, cortam, machucam, né? Armamentos, os militares, todo esse pessoal aí, exércitos, guerreiros, né? E afins, todos têm essa simbologia com Marte, né? Então, Marte ele é muito interessante nesse sentido, mas uma coisa que eu acho que é legal de Marte em relação aos outros planetas é que Marte ele tem uma coisa que ele pode iniciar coisas, né?
Onde você tem Marte, você tem uma espécie de energia criativa, se parar para pensar, né? Porque você tem... Isso eu ia aproveitar para falar exatamente do símbolo. Porque, assim, para quem não é da astrologia, o círculo, ele, na realidade, ele representa o espírito. E essa linha, né, essa seta, o simbolismo é o espírito criativo lançando a sua matéria em ação, para a ação. Para a ação, se jogando, literalmente, né? O espírito em contato com o meio externo. Até o símbolo tem a ver com isso. Sim. Então, onde a gente tem esse contato com o Marte, a gente realmente se joga, né? Onde a gente tem Marte no mapa, realmente a gente precisa se mexer. Se você não se move ali naquela área, você realmente... E energia sobre isso, né? Já que Marte é um planeta extremamente enérgico, né? Promove muita energia, é um planeta muito calor, né? Muito quente. Quente é energia, basicamente, né? Toda energia promove aí calor. Se você realmente não dá uma vazão para ela, né, você realmente estoura. Realmente você vai explodir de uma certa maneira, onde pode gerar grandes confrontações. Eu percebo isso bastante, Ed, em pessoas que têm um Marte muito proeminente no mapa, ou aquela pessoa muito marciana, quando ela ainda não tem consciência disso e ela vive uma vida meio que subjugada, ou sabe, ela não tem noção disso, e ela se coloca muito num lugar meio que de ser comandada, né? E você vê que às vezes ela realmente vai para um lugar de autodestruição, muitas vezes, né? Que Marte também pode levar a pessoa, às vezes, para esse lugar de se quebrar, né? Literalmente, né? Consigo, com os seus propósitos, uma certa rebeldia até, uma violência. A gente não pode tirar isso também de Marte, né? Marte é um planeta violento, né? Bélico, né? Tudo isso que você falou tem muito a ver com o signo que ele rege, Áries, né? Não só Áries, né? Mas Escorpião também, né? Da agressividade, da energia, do não pensar muito e se jogar, do lado positivo, a coragem, né? Eu gosto muito desse olhar, assim, né? De Marte vinculado com Áries, mas eu acho que o Marte em Escorpião, ele é muito mais perigoso. Sim, sim. Porque se a gente pensar no arquétipo do guerreiro, o Áries é o guerreiro também. Só que pra gente pensar num guerreiro no momento de estrutura mesmo, eu falo isso por experiência própria, fiz luta. E luta é uma coisa muito marciana. É uma coisa que é Marte em Escorpião, se você parar pra pensar. Porque quando você vai treinando, você aprende a sentir o oponente. Você não que você vai prever os movimentos, mas você tem sabe, uma perícia, uma precisão no jeito de avaliar. Um pouco de intuição também, que tem a ver. Total, né? Total. E Marte tem isso, né? E Ares também tem intuição, de uma certa forma. Né? Se a gente pensa nos signos de fogo, se você pensa em signos de fogo, eles têm, né, essa intuição da criatividade e tal, né? E água também tem. São os dois, um da emoção e outro do espírito. Exatamente. E quando a gente pensa em Marte também nesse sentido, fazendo a alusão dele como também regente de Escorpião, nesse caso, a gente pode pensar, quando a gente fala muito de astrologia e psicanálise, por exemplo, você percebe muito essa influência de Marte com Escorpião, porque Marte ele também é um lado do nosso inconsciente, né? Marte ele também representa um lado do nosso inconsciente. Até que a gente trabalha muito com essa dualidade Lua e Marte, né? A Lua ali os instintos, né? As pulsões, e o Marte por onde a gente canaliza esse desejo, onde a gente expõe, né? Expõe essa libido, literalmente, né? Essa vontade, esse desejo. É através de Marte que a gente faz isso, né? Então, Marte ele está muito ligado com o nosso inconsciente. Até porque também, né? Marte vai falar muito da nossa defesa, né? O jeito que a gente se defende, o jeito que a gente agride quando se sente ameaçado também, né? Quando a gente se impõe, é um poder, é uma força, né? Quando a gente quer ir para cima também, e tanto é que Marte pode ser um planeta extremista, se parar para pensar às vezes, né? Tem gente que com Marte também não muito bem integrado, às vezes ela pode atropelar o outro, passar por cima do outro e dane-se, né? E chega a extremos. Né? Na verdade, os planetas maléficos gostam de brincar com o extremo, né? Um pessoalzinho que gosta de ir além, assim, né? Um pouco a mais. Marte não é diferente nesse sentido. Ele é muito egóico e ele não tem muito essa noção do outro, né? Por isso que ele faz exatamente oposição a Libra, no caso dos arianos, que exatamente é o oposto, né? Eu penso demais no outro, eu tento achar um equilíbrio, e o Áries, e no caso a energia do Marte, é uma coisa... É muito engraçado. Teve um dia que eu estava lá, ainda estava estudando na Gaia, e aconteceu uma coisa que me lembrou muito isso. Eu estava com uma amiga conversando na rua, naquela ruazinha do lado, né, da antigo endereço da Raia,
da Gaia, lá perto da Ana Rosa, né? E a gente tava subindo aquela rua, indo em direção ao metrô, e uma pessoa passou, mas ela passou, ela quase derrubou minha amiga, ela bateu aqui, ó, e ela passou, e ela nem parou, assim, não é que ela fez, ela não percebeu. Não percebe o outro. Não, a gente olhou para trás, ela nem percebeu que ela tinha batido. É. Então, isso me lembrou muito essa coisa do Marte, da energia, quando ele está com foco, ele não está nem aí se tem alguma coisa na frente dele. Guerra, né? É um canhão. Eu acho interessante isso que você falou, Edelcio, no sentido da gente pensar realmente esses polos, né? Se a gente pensa Marte em Áries realmente versus Libra, ali onde ele não vai pensar em ninguém nesse sentido. O Marte em Escorpião, essa coisa da guerra versus a paz, né? Porque, né, querendo ou não, Touro vai para esse lugar pacífico, né, sereno, né? E Marte não gosta disso, literalmente, né? E se a gente pensar também na exaltação, né? Quanto Capricórnio, Câncer também, que vão falar muito dessa condição também do não acolher, às vezes, né? Porque Marte, ele é separatista, né? É é você que vai ganhar. Né? Ele entra nessa coisa competitiva. Não faz parte dele. Só um pode ganhar, né? Eu acho que quando a gente pensa em Marte, é aquela coisa que vença o melhor. Por isso que eu acho interessante, quando a gente pensa nele no mapa natal, realmente da gente conduzir esse nosso cliente a usar esse Marte no sentido de realmente botar ele para fora, no sentido de realmente você ser um vencedor desse lugar onde ele ocupa. E não só também, né? Conforme você vai trabalhando ele muito bem, consequentemente, as casas ali que ele rege, né? Um certo feeling, né? Onde você vai conseguir direcionar também ali, que são casas também que pede um pouco de energia marciana, né? Se a gente pensa numa casa que abre em Áries, por exemplo, é uma área do mapa onde a gente quer conquistar, a gente quer vencer, a gente quer romper com novas possibilidades, quer conseguir novas coisas, lugar de conquista mesmo, né? É bem tipo invadir novos territórios, vamos pensar assim, né? Quero conquistar novos espaços. Quando a gente pensa também numa casa que abre em Escorpião, eu preciso de uma estratégia, eu preciso saber brigar, eu preciso saber me colocar, eu preciso entender como é que é o jogo aqui, eu preciso sobreviver, né? Marte fala muito dessa energia de sobrevivência nesse sentido, né? De tipo, eu vou vencer, ou eu ataco ou vou ser atacado. Ou eu vou pra cima ou não, ou a pessoa vai vir pra cima de mim. É um lugar de muito embate, literalmente. Que, aliás, é uma outra característica. Então, muitas vezes, a agressividade da onde você tem Marte ou onde você tem Áries pode ser uma maneira de se defender. Sim, exatamente. De se vender. Isso a gente vê muito, né, quando Marte toca esses planetas assim, né? A gente pega, por exemplo, uma pessoa, às vezes, com ascendente. É claro que aqui, né, a gente tem que ver todo o contexto do mapa, né, gente? Né? O mapa é todo um contexto que só está levantando umas hipóteses. Mas você pega as pessoas, às vezes, né, com ascendente mal com Marte, né, Lua mal com Marte, às vezes as pessoas têm reações muito agressivas para se defender, né? Podem ser muito agitadas nesse sentido, muito afoitas, né, nesse aspecto, né, de ter uma coisa meia explosiva, literalmente, né? Tem tempestades, né, emocionais, né? É muito típico, às vezes, a gente vê uma lua tensa com Marte, aquela pessoa que emocionalmente ela tem uma perturbação, né? Ela é muito agitada, muito perturbada, conflituosa consigo mesmo, né? Porque se a gente pensar na natureza lunar, a natureza marciana, realmente Marte é muito agressivo para essa coisa mais fofa da Lua. Não que a Lua também seja santa, né? Porque cá entre nós também. Depende da Lua. Porque uma Lua em Escorpião não é tão fofa assim. Jamais, né? Uma Lua... Áries também. No Ares também, se a gente parar para pensar, né? Tem uma Lua também, a Lua ela brinca muito com esses dois planetas, né? Se pensar em Marte e Saturno, né? A Lua brinca muito com esses dois, né? Porque querendo ou não, ela também é reativa. Então a Lua ela reage, né? Instintiva. Essa coisa que você falou da sobrevivência também tem a ver com a Lua. É o básico, né? Para sobreviver, vai vir muito desses conteúdos lunares, né? O básico que a gente precisa para sobreviver. Eu acho que o Marte ele entra realmente nessa coisa da preservação da vida. É claro que, né, a gente tem que ver todo o contexto disso. Tem os aspectos, tem coisas que podem também tem posicionamento, então isso acontece, né, essa oposição, essa quadratura que seja, mas também o contrário é válido, né? A gente vê também pessoas, por exemplo, que tem Sol bem com Marte, Lua bem com Marte, pessoas que têm uma força interna gigantesca, né? Física, vitalidade, né? Sim, se colocam, né, sabe se colocar, até Marte no ascendente também. Embora, né, a gente já vê muito por aí o pessoal que comenta essa condição do Marte estar bem na casa 1, eu discordo um pouco.
Não Não, concordo, porque o uma pessoal com coisa é muito Marte na certa. 1 vive se Uma coisa arrebentando. Ô, João, uma coisa é certa, se você tem, para quem tem Marte na casa um, dificilmente essa pessoa vai ficar quieta, é É, muita energia, né? O que entendeu? ela vai fazer com essa energia, eu não sei, mas que é muita É, energia é muita energia, muita cirurgia, muito dedo quebrado, também muito. pode ser, né? Cara, é impressionante. Eu conheço muita gente com Marte em primeira casa, assim, é um pessoal que realmente eles se jogam muito, né? E meio que não tem uma consciência física de limites físicos. É uma pessoa, às vezes, que se acidenta bastante. Ou, dependendo do Marte, acaba tendo uma fragilidade no físico mesmo, submeter a muitos procedimentos cirúrgicos, já que Marte é a cirurgia. Então, acaba se... Então, exatamente como a Janice falou, haja físico, porque... Sim. Entendeu? Aí é complicado, porque a gente tem que pensar num contexto. Já pensou um Marte potente numa 1 e um contexto do ascendente todo frágil, né? Haja físico mesmo, né? Que a pessoa, Não, coitada. e uma pessoa com lua em touro já cansou só de pensar, né? Exato. Nossa, totalmente. Eu tenho Marte angular, eu tenho Marte Capricórnio angular, né? Eu tenho Marte oposto ao ascendente, tenho Marte na 7ª casa. Então pensa, a situação. Nossa. Eu tenho Marte de 7 exaltado, É, oposto com o ascendente. É eu muito. tá na 2, então eu tenho que tomar cuidado com gasto, meu filho, Putz, é porque verdade, né? é parar, se eu não paro para pensar, a coisa É, vai. exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, Marte na 2 também, o Edelso, é a manutenção dos seus bens, né? Porque quebra fácil as coisas, né? Sim, sim, sim. Tudo quebra, Apesar né? que exatamente, tem muita coisa que sim, mas eu, graças a Deus, tenho outros aspectos que me Você é seguram um pouco, virginiano, mas não é? eu tenho um lado mais cuidadoso, porque ah, muitos planetas em Virgem, né? Ah, Então que é mais maravilha. cuidadoso. Então dá Ah, uma mas é bom. melhorada aí, dá uma Nossa, quebrada, né? total, né? Vou proteger, né? Tem essa noção da importância da matéria, né? Do material, que senão Sim, também haja essa situação, né? ex- Mas Marte na 2 realmente tem que ter essa condição de se cuidar. Eu tenho Marte na 7, uma coisa que eu me pego às vezes acontecendo, igual o pessoal pensa muitas vezes, ou você briga muito com os outros e tal. Não dispenso, não vou negar. Mas eu compro muita briga dos outros também. Isso é muito normal. Até às vezes eu tô no Isso é metrô, muito acontece uma Marte, situação, já isso é tô lá muito envolvido Marte. no meio, querendo me jogar para poder brigar também, sabe? Gente, arrumei cada confusão por causa dessas coisas, de comprar a briga do outro, assim, e tomar a briga. Às vezes o dono da briga sai e me larga lá sozinho para manter a treta, literalmente. Principalmente se for um libriano que odeia conflito, te larga lá. Exatamente. Mas eu acho interessante isso, estudando essas coisas assim de dignidade cósmica, a gente vai entendendo que às vezes o Marte em Libra, nesse aspecto, que a gente fala que ele está debilitado, e tá mesmo, né? Que ele vai provavelmente com uma natureza estranha, né? Porque a gente está falando justamente da minha vontade, né? Do jeito que eu quero, que é uma coisa ariana, né? E muito marciana também, para um lugar de tipo, vamos entrar num acordo, o que que é melhor para os dois, como é que vai ser. Esse Marte é um pouco estranho nesse sentido. Eu percebo, às vezes, que ele pode levar, às vezes, numa condição da pessoa agir através da indução, às vezes. Porque ela não toma ação de frente, né? Né? Ele é meio freado, é. Eu acho que em condição se a gente parar para pensar em condição de debilidade por exílio, eu acho que o Marte em Libra ele é um pouco mais difícil do que o Marte em Touro, por incrível que pareça. Ah, Porque o Marte em Touro, ele está exilado também, mas Touro, embora seja pacífico, sereno, o Marte pode postergar muito, uhum, ou vir um touro de arena, literalmente, né? Porque ele uhum, enche o saco, depois tá derrubando tudo e quem estiver na frente vai morrer, né? Porque é muita verdade. força para pensar, é nutrido aquela energia, mas ele tá num eixo de posse e poder ali, Sim, né? Ele tá num eixo que fala ainda de conquista, pode até ser um pouco ambicioso, já que Marte tem ambição, né? Marte é um planeta ambicioso, né? sim. Ele tem Desejo. essa coisa de ambição. Desejoso, exatamente. Tanto é que é um planeta que, nesse aspecto, quando a gente pensa em Marte libidinoso, comum a gente pensar no Marte em Touro, ele tem muita libido, até demais às vezes, né? Exatamente, isso é uma outra característica. Tem muito a Uhum. ver com o desejo sexual também, né? E a libido. Sim, total, ele tá ligado com isso. Inclusive, até se a gente pensar anatomicamente, ele rege também essa parte, né, onde estão os nossos Sim, órgãos sexuais, exato. então ele realmente vai falar muito disso, totalmente. Então tem essa condição. Agora, o Marte em Câncer, eu acho interessante, no sentido, agora que eu tô tendo bastante experiência com ele, né, que o Marte em Câncer é uma coisa que eu acho interessante, assim, né, que é um Marte que ele realmente nutre aquela raiva. Ele Uhum. realmente ele sente e mantém. Só que eu acho complexo, às vezes, a questão do Marte em Câncer, porque ele está num signo que é cardinal, né?
touro dá um freio nele ali, né? É verdade. Dá uma freada, né? Não, vou devagarzinho, até perde o time às vezes, né? A gente usar coisas pessoais. A minha mãe, por exemplo, ela tem Marte em touro, né? Então ela é aquele Marte dos avisos, né? Minha mãe, ela fica avisando, né? Olha, atenção, ó, quando eu perder a paciência, ó, lá. E realmente, quando ela perde a paciência, ela põe tudo abaixo, assim. Sim. Mas tem um processo para isso acontecer. É fixo, né? Mas você usou duas comparações com a questão do Marte em Touro e em Libra, pensando que o Marte tem a ver com o carro, e está ligado ao carro. Sim, o motor, né? Talvez, se a gente pudesse comparar que o Marte em Touro é quando você está brecando, mas você está no controle. Sim. E o Marte em Libra é quando você está com o breque puxado. Então fica travado. Sim. Você não vai nem você nem o outro, né? Você quer ir, mas a coisa não vai. Pode crer, é verdade. É bem isso mesmo. Se você for totalmente aquela coisa assim que não vai nem você nem o outro, né? Quando tá para ir dois carros assim, aí você não espera o outro, aí você também não vai, aí o outro também não vai. Do Marte em Câncer nesse sentido, que é uma coisa que eu percebendo nesses últimos estudos, desses últimos mapas, o Marte em Câncer ele pode ser um Marte extremamente agressivo e a gente esquece disso. Porque ele demora para poder, lógico, ir. Porque, na verdade, qual é o princípio, né? Ele é um planeta, Marte é um planeta ativo, em impulso, e ele está num signo que também tem impulso, mas é um impulso de reação, né? Você precisa ser provocado para. Câncer fala disso, né? Você tem que me afetar, né? Me provocar e eu vou tomar uma devida ação. Né? Até que, sei lá, você pensa no ascendente em Câncer, por exemplo. Se você chegar de qualquer jeito com uma pessoa com ascendente em Câncer, vai tomar uma chapuletada, né? Se você chegar mansinho, ela chega mansinho. Eu também tenho ascendente em Câncer, eu sei como é. Se a pessoa chega meio violenta, já, peraí, né? Agora, se ela chega de mansinho, aí tudo bem, né? Não vem me enfrentando. Eu lembro muito, eu ascendente Câncer, primeiro dia de aula, você sabe, primeiro dia de aula ascendente Câncer, ele fica no cantinho, esperando conhecer todo mundo, certo? Aí chega uma Tati geminiana e já vem e te abraça e te enche de beijo, como se fosse tua melhor amiga, você fica assim, quem é essa pessoa? Não é? O ascendente em Câncer, ele fica, quem é essa pessoa? Exatamente. Eu conto essa questão do ascendente em Câncer, no meu caso, uma coisa que eu percebo bastante, assim, que realmente eu chego num lugar, na primeira vez, eu preciso me familiarizar primeiro, né? Então, tipo, eu vou olhar todo o ambiente, mas eu tenho a lua em Gêmeos, né? Então, tem uma contagem regressiva. Eu avaliei o lugar, me senti tranquila, aí blá, 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 aquela coisa, se solta todo, né? Também tem muito ar no mapa, né? Tem bastante coisa em aquário, tudo, então já vou me soltando. Mas eu preciso realmente desse primeiro impacto. E o jeito que... Então, nesse sentido, trazendo para o Marte, a gente pensa em Câncer, um signo reativo, então se a gente, ele não é tão ativo, na verdade, esse Marte, né? Tipo assim, ele precisa tomar uma iniciativa, ele pode postergar um pouco mais. Até que é uma coisa que eu falo muito para o pessoal que tem Marte em Câncer, os clientes, assim, é ter noção de tempo, literalmente. Porque às vezes ele fica ali esperando a vida provocar ele de matar o ponto de tomar uma ação, e ele vai largando, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas quando também você puxa esse Marte para um lugar de uma agressão direta, onde ele se coloca violento, ele é extremamente potente, né? Sim. Até porque Câncer é um signo extremamente fértil, né? O que você joga ali, fortalece, né? Se a gente pensar em Câncer, né? É um signo que é regido pela Lua, extremamente fértil, é a exaltação de Júpiter, outro planeta extremamente fértil, a exaltação de Netuno aí, que é uma coisa espiritual também, que abre umas nuances, se a gente parar para pensar, abre uns véus aí. Então é um lugar onde você consegue produzir muito, né? Sim. Tanto é que eu acho muito interessante, que eu acho que um Marte, dessas debilidades todas, é claro que a gente sabe que não é tão simples assim, é um exercício da pessoa e também vai depender do contexto do mapa, obviamente, mas é um Marte que eu acho que ele tem um poder de, se ele integrar esse poder intuitivo, de percepção, ele é extremamente fértil. Né? Ele conseguir se colocar mais, né? Não esperar tanto ser provocado. E eu digo isso no sentido de vida mesmo, né? Porque às vezes para a gente fazer certas coisas, a vida tem que provocar a gente, né? Principalmente coisas das nossas grandes ambições, a gente está falando de Marte, né? Coisas que eu realmente quero conquistar, e eu quero ser o melhor, né? Porque o Marte, querendo ou não, é aquela coisa na entrevista do emprego. Você quer ganhar, é uma competição, né? Você quer ser o melhor. Vai atrás, ele vai atrás. E vai atrás.
Então, olha só, eu acho muito interessante que pode ser isso. Acho que touro também permeia um pouco por isso, porque touro, querendo ou não, também tem um pouco de criatividade, um pouco, né? Extremamente artístico, né? Tem Sim. bastante criatividade também. Então, acho que são Martes, assim, que se a pessoa integra, eu acho o Marte muito legal nesse sentido, sabe? É um planeta, se você integrar ele nessa dificuldade, você realmente tem uma ferramenta sensacional. Se você Uhum. entender ele. E ele é um pessoal, o primeiro pessoal de fora, ele que faz esse contato com os outros sociais e os geracionais. Então, se a Uhum. gente não tem Marte bem integrado, eu acredito que a gente não consegue lidar com os demais também. Sim. Porque todos os outros planetas vão precisar de lutar para alguma coisa. Todos. Né? Se a gente pensar numa hierarquia de Sol até Marte, se a gente pensasse assim, o Sol como a gente é na essência, a Lua ali as nossas bases, nesse sentido de nutrição, de você estar seguro, porque também, né, se você não está bem com a Lua, não tem Marte que resolva, porque se você não vai se sentir Uhum. seguro nunca. Né? O Mercúrio, essa coisa, né, de você realmente ter essa dinâmica em todos os sentidos mercuriais. A Vênus, você já saber o que você gosta. Que a Vênus também, eu acho que no mapa natal, é um dos planetas que deve ser bem estudado. Porque uma Vênus mal elaborada também, o dedo podre para a vida toda, você não sabe o que você gosta. É Né? verdade. Você não sabe o que você Verdade. gosta, você não sabe o que te dá prazer, você não goza a vida, literalmente, uma Vênus difícil. Né? Vênus também é um planeta bem delicado, eu acho. E aí, se você tem tudo isso elaborado, o Marte, você vai partir realmente para os outros polos. Né? Você já está completo, né? Então, a partir de Marte, você vai realmente começar a sua cruzada pela vida. Se a gente Uhum. parar para pensar, usando esse arquétipo guerreiro, né? Você realmente vai cruzar rumo ao seu objetivo. Sim. Né? Aí você pode realmente. Porque para você vencer os seus sonhos de Júpiter, nossos maiores sonhos, se você não lutar, filho, não vai nada. Você vai sonhar, sonhar, Verdade. sonhar. E a Saturno, outra coisa legal da função do Marte, que a gente tinha comentado, é essa questão dele como disparador. Né? sim, Então, só relembrando que ele demora mais ou menos aí quase 2 anos, né? 1 ano e 10 meses para dar a volta no zodíaco. Ele dura mais ou menos 1 mês e quase 2 meses em cada signo. Mas quando ele toda tá vez que ele rápido. está chegando lá e ele encontra Então, algo, ele dispara a coisa, né? isso eu acho ótimo no Marte também, né? São dois disparadores, né? O Marte realmente ele é um atirador. Né? Nesse contexto que você falou, né? Quando a gente pensa num cenário de previsões, né? O Marte, em trânsito de Marte, né? Ele realmente põe o mapa para andar. Né? Porque onde ele passa, ele vai agitando e vai realmente disparando eventos, Vai, né? Então vai ele fazendo a toca num coisa ponto que. acontecer. No caso, eu penso totalmente um pouco abstrato. Ah, Eu vou pensar o Marte ele vai chutando, né, nas pessoas no mapa. Né? Acordar, né? Levanta, vai, né? Caminha, caminha, né? Tipo assim, aquela cara meio estranho, né? Vai alfinetando todo mundo, né? Que é tão interessante, né, que o Marte até em trânsito mesmo, se aquele ponto que ele vai pegar não tem nada abarcando nas outras técnicas de previsão, mas ainda assim ele dispara coisas, né? Ele dispara o sim, próprio movimento do mapa já natal mesmo, né? sim. Até que tem pessoas que o Marte fica mais audaciosa, né? Que o Marte dá uma audácia, né? Que aí você vai ver aqueles trânsitos de Marte bem tenso, né? E a pessoa realmente mete o pé pelas mãos, né? Principalmente também eu percebo em cima do mapa natal, uma coisa que eu gosto muito de estudar nas previsões, ou Edelson, são as grandes conjunções de Marte no mapa. Até porque o trânsito do Marte mesmo é cerca de 2 anos, vamos arredondar, quase Sim. 2 anos. Então, tipo, a gente consegue pegar ele bem ali, né? Nesse Uhum, sentido. Até que uhum. tem muito astrólogo também que usa a revolução de Marte, né, como uma técnica de previsão, Sim, inclusive, né? Então, exatamente. consegue ele é muito dinâmico, né? Você consegue trabalhar com ele de diversas maneiras mesmo. Ele não foca em nada, você vai se estourar, porque você vai encher de energia e vai se explodir, né? Não, como você falou, integrar no mapa, entender quais aspectos que ele faz no teu mapa, os positivos e aproveitar isso, e os negativos tentar encontrar saídas né, para minimizar o acidente, vamos dizer Os assim. danos, né? As E avarias, né? avalia, exatamente. Como a gente sabe que o mapa não nos controla, né? Então, Não. na realidade, a gente sempre tem a possibilidade de mudar e de Uhum. aprender a lidar, enfim. É Eu acho verdade. interessante, isso é uma coisa bem ariana do Marte, né? Pensando, fazendo analogia, né? Porque signo é signo, planeta é planeta, mas é uma coisa interessante, esse um pouco de ego que tem, e se a gente pensar no signo de Áries, né? O Sol exalta em Áries, né? Áries tem um pouquinho de ego ali também, né? Tem uma coisinha assim, bom, se não fosse eu para salvar vocês, Então,
pouquinho seria não, de muito, vocês, eu né acho. mesmo? Muito de Aries. Muito. Ou Não, quando porque é um signo meio solar, bem solar também, se a gente parar para tem- pensar, né? Eu sou o centro, desculpa. Quando a gente pensa no mapa natal, eu acho muito importante a gente não lamentar. Isso. Mas não é sobre isso o mapa natal, né? É sobre você usar o melhor que você tem dali. Porque pontos difíceis no mapa a gente tem, e todo todo mundo mundo está vivo, né? tem. Eu acho que se a gente está vivo até hoje, nosso mapa é ótimo. Se o mapa vingou, você está vivo, nosso mapa está ótimo. Porque a gente vê cada mapa difícil e fala, gente, essa pessoa está E viva como? E tá. essas Então, ele pessoas é ótimo. aprendem a lidar, e elas aprendem a lidar, É. aprendem a viver aquilo, né? Isso que é interessante. Agora, se tratando de Marte, realmente você precisa lidar, né? Porque brigar com a vida, você tem que ter um Marte bem elaborado, né? E você pode conseguir muita Sim. coisa, muita coisa. No sentido de dar esse impulso de Uhum. empreender. Porque para você empreender, iniciar algo, você precisa de criatividade. E Marte faz isso. Marte traz coisas novas, né? Olha, acho que a gente já falou bastante coisa, né? Mas acho que é isso, acho que assim, ó, pensando em Marte, acho que um maior aconselhamento que a gente tem que pensar sobre Marte, nesse sentido, a gente precisa pensar sobre Marte, porque sem Marte, como eu disse no começo, a gente não faz nada. Sim, A gente não sai do lugar. sim. Não sai do lugar sem Marte, porque você tem que ter coragem para enfrentar a vida. Eu acho que isso é uma das melhores mensagens do Marte, né? Às vezes a gente tem muita confiança em alguma coisa, que é uma coisa jupiteriana, mas se a gente não tem essa coragem audaciosa do Marte, sabe? Que você se joga mesmo. É uma coisa até meio cínica às vezes, né? Assim, tipo, não, eu vou pagar para ver. Se a gente não faz isso, a gente vai morrer morrendo de vontade de um monte de coisa e não vai fazer nada. Não vai conquistar nada e não vai ter nada. Ou vai viver no raso, né? Sim. Tem o Eu queria suficiente para conhecer o seu sobreviver. Marte, né? Como você disse, em cada signo ele se manifesta de uma maneira diferente. É Claro. conhecer o seu Marte, entender como ele funciona e Uhum. usufruir dessa energia. E botar ele para funcionar, né? Se a Botar gente para pensa na simbologia de funcionar. Marte, Marte é um planeta totalmente metalúrgico, né? De fornalha. Então é lenha na fogueira, gente. Quando entendeu esse mapa, põe ele para trabalhar, entendeu? Não deixa ele ocioso. Marte ocioso causa problema, Não, ele vai, entendeu? Ele ele começa a brigar vai, com o ele vai coleguinha, manifestar, começa a dar é problema. acidente, bate o pé, é febre, ele Sim. vai se Ó, manifestar de outra maneira, né? um exemplo disso, ó, rapidinho para fechar, acho que serve até como um fechamento mesmo. Um desses mapas, tantos do Marte em Câncer, eu Sim. peguei um Marte de 6. Só que na estrutura toda desse mapa, de um geral, é um mapa muito voltado para a liderança, sabe? Assim, muita Certo. coisa com 10, mas voltado para a liderança mesmo. E essa pessoa não ocupa esse lugar exatamente. O que, que ela faz no trabalhinho dela? Ela briga, né? Porque vem as ordens ali na sexta casa, né? Que você tem que cumprir a organização do trabalho. Ela não concorda, porque se fosse ela ia fazer melhor, ela ia não sei o quê. Aí eu falei para ela, Flor, porque você está no lugar errado, né? Você que deveria estar liderando, A né? energia vai acumulando, né? Ela acaba Sim, e aí pegando. mas ela tem brigas, né? Igual ela tem brigas, às vezes, com o chefe imediato e tudo mais. Por quê? Porque ela realmente não usa essa força dela para encabeçar, porque ela tem esse feeling, pensando na criatividade. Né? Eu acho que Marte é muito isso, ele é realmente um encabeçamento. Então, acho que a gente deve encabeçar realmente nas coisas que a gente quer, a gente se joga um pouco, é importante. Né? Tem que ter o friozinho na barriga para sobreviver às vezes, né? Exato. E o Marte fala desse friozinho, literalmente. Fala. Então é usar isso e se jogar para a gente não brigar com a gente mesmo, né? Aham. Porque tem Marte também que a gente gosta de brigar com a gente mesmo. Não é brigar com a nossa história, né? É brigar pela nossa história, né? Acho que é mais sobre Exatamente. isso quando se trata de Marte. Você usar ele como realmente um guerreiro que vai, é o seu lado guerreiro que vai brigar pelo que você acredita, pelo que você quer, e não contra o que você Pelo seu quer, né? E não contra desejo, o que né? você quer. Pelo seu desejo. Exatamente. E a gente tem que vencer nossos desejos, Sim. né, gente? A gente é feito de desejo, o ser humano é feito de vontade, a gente tem vontade o tempo todo. Se a gente não corre atrás, a gente morre de vontade, aí fica frustrado, fica arrasado, cheio de paranoia, cheio de neurose, aí vai Com para um lado bem obscuro vontade do de Marte brigar. Escorpião, E com com vontade vontade de matar todo mundo. Aí a gente vai acessar um lado do Marte em Escorpião bem desgraçado mesmo, que você vai ficar aquela pessoa paranoica com síndrome, achando que todo mundo quer te pegar, que vai te matar, e você quer bater em tudo, em todos, fica com ódio de tudo. Acho que não é interessante essa via, né?